Saiba que você é um ser humano e, por ser um ser humano, você nunca está acabado. Nunca deve se considerar como uma pessoa finalizada, mas sim como alguém em constante construção, que caminha ao longo do tempo em busca do endereço mais importante. Esse endereço, que poucos encontram ao longo de suas histórias, é o endereço dentro de si mesmo. Já encontraram esse endereço? Há muitas pessoas que vivem em belas casas e apartamentos luxuosos, às vezes até em condomínios sofisticados. Elas têm camas macias, mas não conseguem dormir porque sofrem pelo futuro. E quem sofre pelo futuro acrescenta pelo menos 10 anos à sua idade emocional, expandindo-a além de sua idade biológica. Quem sofre por antecipação? Quase todos levantam as mãos. Um ser humano que é impaciente, intolerante e ansioso também acrescenta pelo menos 10 anos à sua idade emocional. Quem é impaciente? Levantem as mãos. Quem cobra demais de si mesmo? Vou tomar um pouco de água. E quem cobra demais dos outros? Levantem as mãos. Vocês não têm vergonha? Quem cobra demais de si e dos outros está apto, repita comigo, a trabalhar em uma financeira cobrando dívidas. Mas não para construir uma bela história de amor. Quando você estuda o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, quando estuda o livro As Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, quando estuda outros livros como o Programa de Gestão da Emoção, eu lhe digo, humildemente, que sou autor do primeiro Programa Mundial de Gestão da Emoção. Você vai perceber que quem cobra demais de si e dos outros aumenta o limiar para ser o número 1, realiza o número 2 e relaxa o número 3. Ser feliz é por isso que estamos na era dos mendigos emocionais. Esse é um dos fatores que levou ao cunhar desse termo em mais de 70 países. Nunca tivemos uma geração com tantas oportunidades para experimentar alegria, prazer e satisfação, e, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração tão triste e envelhecida. No único lugar em que deveríamos ser eternamente jovens, no território da emoção. O mendigo emocional é aquele que precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Tudo isso é muito sério. Quando você terceiriza sua felicidade em relação às expectativas dos outros, é muito perigoso. Obviamente, precisamos nos relacionar e ter retornos na sociedade, mas o excesso é um problema. Porque as pessoas íntimas são aquelas que mais vão te ferir. Ninguém vai te machucar tanto quanto aquelas pessoas a quem você se doa muito e, às vezes, recebe tão pouco, inclusive seus íntimos. Mas se você aprender a se doar, diminuindo a expectativa do retorno, você não apenas será um pai brilhante, um professor fascinante, mas também um ser humano. Ao diminuir a expectativa do retorno e entender a ferramenta de gestão de emoção por trás de uma pessoa que fere ou é ferida, ninguém te machuca se você não for machucado primeiro. No ponto de vista psiquiátrico, quando nos relacionamos com as pessoas mais próximas, nos desarmamos e retiramos a proteção. Então, uma crítica, uma rejeição, uma ofensa tem um impacto enorme em nossa mente. Ela se torna uma terra de ninguém. E quando a mente não tem proteção, você pode acrescentar pelo menos mais 15 anos à sua idade emocional. E quem tem dificuldades em conviver com pessoas lentas? Eu nem pedi para levantarem as mãos, e todos já estão levantando. O problema não é que as pessoas são tratores. O problema é que você é um avião. E toda pessoa que voa em uma velocidade produz pensamentos em uma velocidade rápida, tem atitudes e comportamentos rápidos, ama estressar os outros.
Doutor, eu curei e me casei com um homem muito devagar, muito complicado e muito difícil. Minha filha, se você escolheu um homem muito devagar, muito complicado e muito difícil, sinceramente, honestamente falando, você não deve ser tão fácil. E ele ficará mais lento se você aprender ou desenvolver anti-técnicas de gestão da emoção, apontar falhas. Ele se tornará mais complexo, mais complicado, se você pressionar, constranger e perder sua paciência nos momentos de tensão. Quando vocês estudam a mente sob o ângulo da educação mais notável, patrocinada pelas ferramentas de gestão da emoção, e antes disso, deixem-me fazer uma correção aqui. Quem acha que a inteligência emocional é importante? Ótimo! E se eu disser a vocês que há 3 décadas as pessoas acreditam que a emoção pode ser inteligente, e isso é um conceito errado? E se eu disser que há 3 décadas, quando Daniel Goleman lançou seu livro, Inteligência Emocional, isso gerou uma onda que contagiou, de maneira importante, psicólogos, psiquiatras e educadores, todos se esforçando, desejando e tentando usar alguns instrumentos para que a emoção seja inteligente e desenvolva habilidades. Mas isso está errado, porque a emoção é inconsciente. Se você tivesse apenas emoção e não o processo de construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência, ou seja, em milésimos de segundo, você entra na memória como um raio de luz e abre milhares de janelas com milhões de dados, resgatando cada verbo, conjugando-o temporalmente e espacialmente, e juntando-o a um pronome, não substantivo, não adjetivo. Se você entendesse essa última fronteira da ciência, eu quero falar com muita humildade. Tive o privilégio de construir uma das raras teorias durante 25, 30, 35 anos sobre esses fenômenos. Você nunca mais seria o mesmo. Você vai perceber que a emoção é inconsciente e que somente eu posso geri-la, pois ele pode se apossar, se apropriar do protagonismo da construção de pensamentos. Se eu não for um bom gestor dos pensamentos, não serei um bom gestor da emoção. A emoção não produz capacidade de identificar o objeto da emocionalidade. Você nunca saberia o que é amar, porque não identificaria seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu parceiro ou parceira, seus amigos. A emoção precisa ser envelopada, precisa dos trilhos da racionalidade, da construção de pensamentos. Caso contrário, se tivesse apenas o território da emoção, você nem saberia que ela existiria. Você estaria completamente só, no universo da sua psique, no universo da sua emoção. Então, essa construtividade de pensamentos, patrocinada não apenas pelo eu, mas por 4 fenômenos inconscientes que são 4 pilotos do eu, que exercem o papel no primeiro ato do teatro mental, eles são responsáveis por grande parte da construção das ideias, do raciocínio, das imagens mentais, das fantasias. 4 copilotos inconscientes, mais o eu como piloto consciente, como protagonista da história, como diretor do script. Vamos lá, vou tentar ensinar vocês como eu faço com meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, na disciplina de Gestão da Emoção para a formação de professores universitários brilhantes. Repitam comigo, meus alunos, eu estou provocando vocês. Todo professor não deveria mais ser um expositor em sala de aula. Nós temos que mudar a era da educação. A educação não precisa ser corrigida, ela precisa ser reinventada. O professor expositor não consegue vencer a barreira da síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar dela? Já levantem as mãos. Quando eu descrevi e descobri a síndrome do pensamento acelerado, e já havia abordado isso no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e em outras obras como Ansiedade,
Como enfrentar o mal do século? Eu previa que ela seria de fato o mal do século, maior do que a depressão, e que seria confundida no mundo todo com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E médicos no mundo todo, bem como psicólogos, dariam diagnósticos errados e prescreveriam drogas da obediência sem necessidade. A síndrome do pensamento acelerado atinge 80 vezes mais pessoas, pelo menos, do que a hiperatividade. Ela é incidente em 80 a 90%, enquanto o transtorno de déficit de atenção e outros são genéticos, tem fundo genético. Tem que haver uma transferência, uma influencialidade do metabolismo.